Então, pessoal, dando continuidade à nossa correção, nós vamos voltar aí na hora do estudo, questão 14. E aqui está o gabarito dessa questão, tá? Então, eu vou ler a pergunta e vou responder para vocês. Então, o etileno é um hormônio vegetal gasoso incolor produzido nas folhas, nos tecidos em fase de envelhecimento e nos frutos, nos quais determina o amadurecimento e a queda. Que relação pode ser feita entre a ação do etileno e o hábito bastante comum de embrulhar em jornais os frutos verdes colhidos precocemente para que amadureçam mais rapidamente? Bom, lá no início da pergunta, coloca assim: o etileno é um hormônio vegetal gasoso e incolor, né? Então, ele vai ser liberado na forma de gás pela planta. Quando eu coloco esse fruto que ainda não está maduro, embrulhado em um jornal ou em qualquer papel, o que vai acontecer? Ou às vezes até em tecidos, em gavetas, esse etileno ele não vai se dissipar no ar. Ele vai ficar ali junto com aquela planta, junto com aquele fruto, e vai causar o quê? Mesmo ele estando fora da planta, ele vai acabar causando o amadurecimento, tá? Daquele fruto, mesmo não estando mais na planta. Então, é por isso que a gente, às vezes, é muito comum fazer isso com pinha. A pinha a gente compra ela bem durinha, ela não tá boa ainda para ser comida. Aí você enrola ela, coloca dentro de uma caixa, coloca ela dentro de uma gaveta e vai olhando. Aí daqui um dia, 2 dias, essa pinha já tá bem molinha, significando que ela já amadureceu e que ela já pode ser comida, tá? É por causa do gás etileno, que vai fazer esse amadurecimento, mesmo a planta não estando mais na sua árvore. Aí veio a questão 15. A questão 15 diz assim, ó: as plantas têm um comportamento fundamentalmente diferente do comportamento animal. Os animais podem fazer movimentos rápidos e precisos, graças a seus músculos e à sua coordenação nervosa e sensorial. As plantas, por sua vez, realizam movimentos lentos, praticamente imperceptíveis, mas que lhes permite um ajustamento adequado aos estímulos ambientais. Sabendo que o crescimento das plantas é estimulado por fatores externos, ambientais e internos hormonais, respondo a seguinte pergunta. 1. Que fatores ambientais direcionam o crescimento dos órgãos vegetais para cima ou para baixo do solo? Então, os dois principais fatores que vão direcionar esse crescimento, tanto para cima quanto para baixo, tem relação com a luz solar e com a gravidade, tá? Então, nós estamos falando de fototropismo e de gravitropismo, ok? 2. Qual é o local ou órgão vegetal de produção das auxinas, que são os hormônios do crescimento? Bom, essas auxinas elas vão ser produzidas sempre nas gemas. Gemas dos caules, gemas de folhas, né? Sementes que estão em germinação. Então, essas auxinas, que é o hormônio do crescimento, elas vão estar sempre nas gemas, naquelas partes mais novas da planta, tá? Pode ser uma gema axial, pode ser uma gema apical, sendo que é uma das partes mais novas da planta, que está com células em multiplicação constante, por isso que causa esse crescimento, ok? Explique o efeito da poda para a ramificação. Como eu acabei de falar, as auxinas, elas estão nas gemas. Eu tenho na planta a gema apical, que fica no ápice, que fica em cima. E eu tenho gemas laterais, que ficam na lateral daquele caule, tá certo? Ou na lateral daquele galho. Então, o que acontece? Quando eu faço a retirada de uma gema, eu estimulo a maior produção de auxina na outra e um crescimento ali naquele local. Então, plantas frutíferas, por exemplo, é muito comum os plantadores retirarem a gema apical. Por quê? Quando se retira a gema apical, que geralmente é a poda que pergunta aí na questão, essas gemas laterais elas vão ser estimuladas na formação de novos ramos dessa planta.
Quanto mais ramos ela tem, mais ela vai florir, mais ela vai dar fruto. Então, é muito comum fazer essa poda, principalmente nas gemas apicais. A planta não vai crescer tanto, mas ela vai ter muitos galhos, o que vai favorecer uma produção maior de frutos, tá certo? E a próxima questão é a questão 16, daquele gráfico que eu já expliquei, né? O do tipo selvagem e do tipo mutante. E aí, as perguntas são as seguintes. Qual é o efeito do ABA no crescimento do caule e da raiz sobre condições de déficit hídrico? Lembrando que o ABA é o nome que se dá para o ácido abscísico, tá? E aí, o que o ABA faz no caule? No caule, o ABA ele vai inibir o crescimento e na raiz estimular o crescimento. Se você olhar aí os seus dois gráficos, é exatamente o que você vai ver. Você vai ver que quando eu tenho déficit hídrico, ou seja, quando eu tenho pouca água, o meu caule, ele basicamente ele não cresce, ele vai ficar bem baixo, tá vendo? Tanto no tipo selvagem quanto no tipo mutante, sendo que no tipo mutante ele ainda tem um desempenho menor, ele cresce mais, né? Só que quando eu olho para as raízes, eu vejo no déficit hídrico, no tipo selvagem, um crescimento muito grande dessa raiz, né? E no tipo mutante, um crescimento também pouco significativo, tá certo? Mas, de qualquer forma, ele vai funcionar fazendo inibição do caule, crescimento de raiz, tá? Letra B. A mudança no crescimento da planta sobre condições de déficit hídrico induzido pelo ABA sugere alterações em dois processos fisiológicos envolvidos no balanço hídrico da planta. Que alterações são essas? Então, as alterações, redução da transpiração, porque já está em déficit hídrico. Se permitir essa transpiração, essa planta vai ficar bem comprometida, tá? Bem perto da morte. E aumento, né, na área de absorção de água do solo. Então, como vai estimular o crescimento da raiz, essa raiz ela vai ter mais solo para conseguir retirar água. Então, aumenta essa área útil aí, né, de absorção de água do solo. Ok? A próxima questão fechada é a questão... Desculpa, a próxima questão aberta, né? É a questão 20, a nossa última questão aí da página 64. Nela também tem um gráfico, tá? Pega essa questão aí, por favor, e vamos lá. Um estudo publicado na revista Nature apresentou dados sobre a sensibilidade de plantas a variações na temperatura ambiente. Os pesquisadores analisaram a influência da temperatura sobre a época de início da floração e de início da queda de folhas em várias espécies de plantas na natureza. Esses dados foram comparados com dados obtidos em laboratórios com a mesma espécie de plantas. O gráfico abaixo mostra essa variação em número de dias por graus centígrados de elevação na temperatura do ambiente. Então, eu tenho um gráfico aí, o número de dias, né? 7, 8, 9 e vai embora. 10, 11, 12, 13, 15, 17. Tem a floração e queda das folhas. O quadrado aí branco, os quadrados brancos, né? Os retângulos quadrados brancos, dados obtidos em laboratório, tá? E os negros, os dados obtidos na natureza. Então, questão número 1. Uma reportagem sobre esse estudo, divulgada na mídia, BOL Notícias, 24 de julho de 2012, apresentou o seguinte título: Impacto do aquecimento global nas plantas pode estar subestimado. Argumente a favor ou contra o título desta reportagem. Então, o que a gente pode falar aí, né?
nós estamos falando que o impacto do aquecimento global nas plantas pode estar subestimado. A gente sempre pensa que esse impacto do aquecimento global ele é negativo, não é verdade? Então, só que quando você olha aí, essas plantas sendo controladas através dessa temperatura em laboratório e na natureza, a gente vê o quê? A gente vê um crescimento tanto de floração quanto queda das folhas maior na natureza, né? Então, o que é que a gente tem que levar em conta? Que são dados experimentais, mostrando a elevação na temperatura ambiental, favorecendo essa floração em determinadas espécies. Então, o que é que pode acontecer? Algumas dessas espécies, elas podem ser espécies que necessitam desse maior aquecimento. Então, teria que se fazer um experimento, não só com algumas, teria que se fazer esse experimento com basicamente todas, para a gente poder ter essa noção se ele é favorável, se ele é desfavorável para a minoria ou para a maioria, porque não tem nada que é absoluto. Para algumas plantas vai ser ruim, para outras sim, pode até ser boa esse aquecimento, ok? Então, quem argumentou contra tem seus motivos, quem argumentou a favor também tem seus motivos. Questão 2. Cite uma consequência negativa para o ecossistema resultante da geração de um dos parâmetros representados no gráfico. Então, a diminuição da temperatura, a sugestão de resposta aí, ó. Diminuição da temperatura impede a floração de determinadas plantas, o que evita sua reprodução. Além disso, a permanência das folhas nos períodos frios causa danos aos vegetais. Por quê? O que a gente vai ver? A gente vai ver que dependendo da quantidade de graus e do número de dias, essa floração e essa queda das folhas, ela vai acontecer de qualquer forma, né? Então, no caso aí, o ponto negativo que foi colocado foi a diminuição da temperatura. Então, essa temperatura diminuída também vai fazer com que essa floração diminua em algumas plantas, né? E se não tem essa floração, não tem reprodução. E isso pode causar prejuízo para a espécie, certo? A questão 3. Nomeie um hormônio vegetal responsável pela queda das folhas das plantas. Cite outro processo fisiológico regulado por este hormônio. O hormônio que causa essa queda das folhas é o etileno, né? Além dele causar essa queda das folhas, ele também é responsável pelo amadurecimento dos frutos nas angiospermas. Que nós falamos lá naquela questão que a gente embrulha, né, frutos em papel para o etileno, que é um gás, ficar em contato com o fruto, mantendo esse amadurecimento. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos passar para a correção do caderno de atividades.